Raquel, primeiro, parabéns pelo Eros, documentário que foi exibido na Mostra Tiradentes, foi exibido no Festival de Documentários de Copenhague. Eu queria começar a te perguntar sobre uma ironia que veio à minha cabeça enquanto eu assistia o filme. Os registros devem ter sido filmados na época da pandemia, não? Não, foi depois, foi entre 2021 e 2023. Porque uma ironia que me veio é como é um filme sobre contato, um filme sobre sexo, um filme sobre desejo, um filme sobre atração, justamente quase como uma resposta, imagino que acidental, mas que conversa com o período em que nós vivemos, né? Na verdade, a pesquisa começou durante a pandemia. Eu nunca tinha pensado sobre isso, na verdade, porque eu nunca tinha refletido sobre isso no sentido de que talvez, ou seja, há muitos anos quis fazer um filme sobre motéis, mas começou a se concretizar a ideia de fazer durante a pandemia em mim. E aí, logo depois, quando começou a abrir, foi quando a gente começou a mergulhar mesmo na pesquisa e as primeiras filmagens aconteceram quando já estava tudo aberto. Aí foi os 2 anos seguidos, mas sim, talvez inconscientemente houve um desejo de agarrar em algo sobre a conexão humana, né? Nesse momento. Uma resposta à conexão que nós havíamos perdido. Como você fez um trabalho tanto de curadoria, quanto você também Uhum. fez um trabalho de ser uma diretora que não julgou diversos corpos, diversas experiências, diversas formas de manifestar desejo, todas consensuais, que fique bem claro, diversas formas de Uhum. se expressar sexualmente, de expressar o próprio corpo. Eu fico curioso saber, você suprimiu alguns desses depoimentos? Você editou alguns desses depoimentos? Ou você tentou conservar ao máximo a identidade de cada um deles? Não, a gente tentou proteger e comunicar a identidade de cada um deles, assim, o máximo possível, assim, claro que a gente, ou seja, cada história que tem no filme, que tem 10, a gente recebeu o máximo 2 horas de material, e Hum. esse material foi pedi para as pessoas sempre filmar desde a chegada no hotel até a saída, assim, tudo o que acontece no meio. Mas eu estava muito, ou seja, eu tinha algumas regras assim para filmagem, mas era muito eu deixando o controle e esperando para ver como eles iam se autorrepresentar, como eles iam conduzir aquele momento de registro e levantar os temas sobre o que eles iam falar, em qual momento e como eles iam representar os momentos de intimidade e sexo, isso. Então, assim, era muito autêntico, assim, enquanto o registro que eles queriam fazer e que eles queriam comunicar para esse projeto que eles sempre sabiam que era um documentário, eles sabiam, a gente conversou bastante antes sobre o qual foi minha ideia para o documentário como um todo, não sobre a parte deles, mas o que foi meu desejo de investigar e mostrar enquanto o filme como um todo. Então, eu acho que, e aí quando a gente estava editando, a gente tomou muito cuidado para proteger isso, assim. Obviamente tinha escolhas de coisas que saíram e a maneira que a gente construiu aquela narrativa daquele momento, mas eu acho que tem algumas coisas, por exemplo, eu deixei como regra na edição de que a gente não ia deslocar a voz de ninguém em nenhum momento, ou seja, a gente não ia usar esse ferramenta de voz em off, tipo de um momento de filmagem para outra, e de que a gente manteve os blocos, a gente não intercalava uma personagem com outro, porque queria. E eu acho que isso foi muito, porque a gente está falando, fazendo um filme sobre intimidade, a gente está tendo esse acesso a um momento altamente íntimo, não só por causa do momento do sexo, mas por causa das conversas antes e depois, esse ritual todo da noite no motel, assim, que, ou seja, foi algo muito mágico a gente poder estar lá com essas pessoas que também tinham histórias de vida que trouxeram reflexões muito ricas sobre muitos assuntos, né? Não só sobre o sexo, né? Então, eu queria, para mim foi muito importante a gente proteger isso para que o filme funcionasse também.
Você foi muito livre, você mencionou que estabeleceu algumas regras para os seus objetos, para os seus sujeitos. Mas, ao mesmo tempo, cada um deles tinha um celular próprio, uma marca própria, um estilo próprio de filmar, quase como se eles tivessem um estilo próprio de transar, um estilo próprio de se comportar. Isso dialoga de uma maneira tão legal com o cinema, porque você acaba criando uma experiência cinematográfica que também é uma experiência que fala muito da experiência do filme, né? Uma experiência plural, uma experiência representativa, uma experiência que não encontra aqui a gente fala muito na família cis heteronormativa monogâmica. Meio que você explodiu isso também dentro do cinema. E, coincidentemente, eu estou fazendo um curso sobre cinema queer, e uma das coisas que a gente discute é justamente a quebra da convenção, a quebra da estética convencional em busca de meios de expressão individuais. E eu queria que tu refletisse um pouco sobre como teu filme, teu documentário é também uma construção sobre próprio cinema, ele dialoga muito sobre formas cinematográficas. A gente fica arrepiada agora que esse conversa, esse fala disso tudo. Incrível, não, porque assim, é uma coisa muito, assim, ou seja, eu nunca teria conseguido articular da maneira que tu acabou de articular isso, mas desde o início quando eu comecei, assim, pesquisar sobre fazer o filme, a ideia que eu queria que as pessoas faziam seus próprios registros, algo veio, ou seja, acho que foi quase intuitivo meu, assim, tipo, não, eu não vou dar câmeras para as pessoas, eu quero que eles usem seus próprios celulares, porque tinha duas razões principais. Porque eu quero proteger o máximo possível esse momento de intimidade deles. Então, tudo que eles têm à sua disposição para filmar é que eles já têm com eles no dia a dia. Então, eles estão super confortáveis com aquele celular, eles estão muito à vontade, não é algo que está sendo introduzido por um outro para filmar. E também me interessava muito como esse material fílmico, assim, os vídeos, iam ser diferentes entre um e outro. Ou seja, quem é que tem o celular mais avançado, mais assim, mais chique, assim, e quem é que tem o celular mais básico, que tem uma qualidade de imagem mais baixa. Então, como é que a gente se relaciona com esse textura, essa estética que muda e como isso reflete em quem são essas pessoas e como isso influencia como nós, enquanto espectador, muda a maneira que a gente se relaciona com aquele material também. Então, tudo isso estava desde o início me interessava. Então, eu sabia que corria o risco de que ia chegar material que a qualidade de imagem ia ser muito baixa, ou que o som ia ser comprometido, e de fato tem momentos no filme que o som, por exemplo, fica um pouco comprometido, e tem os zoom da câmera que são meio esquisitos às vezes, mas isso para mim fazia muito parte do que eu estava querendo fazer enquanto obra cinematográfica, que tu falou, enquanto comentário sobre o fazer filme, o fazer documentário. Eu imagino um casal ou um grupo, enfim, um conjunto de pessoas que se filma para o seu próprio prazer, ele tem um comportamento diferente do que os teus atores sociais tiveram. Porque no momento que eles estão se filmando, mas estão publicizando, eles acabam performando, nem que inconscientemente para ti. Mesmo que você não esteja lá, eles vão terminar performando algo que talvez seja sutilmente, e eu não vou dizer integralmente, mas sutilmente não seja eles. Ah, sim, total. Não, aí é isso, total. E eu, assim, eu entendia sempre, tipo, um quarto de motel é um palco, né? Um palco de performance sexual, assim, quando a gente vai com alguém ou algumas pessoas e a gente vai performar para o outro, no, assim, nesse ritual da sexualidade, né? E aí eu fiquei, mas aí se botou esse palco dentro de um documentário que as pessoas vão também comunicar para um outro espectador. E que, sim, era para mim, mas o que eu senti muito mais era que eles com algo que queriam comunicar para o mundo. Então, era como se eu era o meio através de quem estava permitindo esse espaço para eles comunicar algo. Então, acho que eu sinto que cada pessoa que está no filme, cada história das pessoas lá dentro, eles sentem dentro de si um desejo muito grande de comunicar algo,
específicos, são histórias que não necessariamente têm a ver com sexo e que são muito confortáveis com seus corpos e sua sexualidade naquele momento. E também eu diria que tem um elemento de exibicionismo ali, de prazer, de eu vou ser visto. Então, isso que junta todos nós, que eu estou no início do filme também, isso junta todos nós, assim. E eu, assim, no processo da pesquisa, são 10 histórias no filme. Tem só mais dois que não entraram, assim, foi só isso que filmou. E, e eu acho que é isso. Eu acho que eu sinto que, assim, no mais que eu estava pesquisando e buscando essas pessoas, eu sinto que também eles me encontraram, assim. Eu acho que não houve nenhum momento de eu convencer pessoas a fazer. Era tipo uma coisa, não. Eles tinham algo também que eles queriam fazer nesse performar. E eu acho que nesse performance, assim, é muito. Para mim foi muito interessante ver isso, porque às vezes na encenação do performance a gente acaba sendo muito autênticos à nossa intimidade também. Então, há algo ali que se revela também, né? Então, acho que o filme traz essas coisas. E tem uma brincadeira, né? Que quando você despe, se você também está se despindo espiritualmente. Tem personagens que comentam sobre seu entendimento de espiritualidade, de religiosidade. Tem personagens que comunicam seu desejo de se afirmar como indivíduo, ou lembranças da sua infância, ou lembranças de quando era casado. Estou me lembrando agora do moço que entra em contato com uma profissional do sexo para contar, começa a contar a história de como ele era durante os seus casamentos. Eu acho muito legal como meio que debate isso. Não é, como você bem citou, não é sobre o sexo, não é sobre tirar a roupa, mas é sobre se despir também como indivíduo, né? E se despir diante de uma câmera que vai acabar procurando e encontrando as nuances e as verdades. Você fala esse desejo de se expressar. O que que. Não vou perguntar o que você desejou expressar, porque isso não é justo com nenhum cineasta, mas o que que você aprendeu sobre a experiência brasileira do desejo? Nossa, eu aprendi muito. Eu acho que, sobretudo, aprendi muito sobre mim no processo. Eu acho que eu lembro que teve um momento que era quase como caiu uma ficha, era algo que eu acho que eu já sabia, mas era, sabe aquela coisa quando você já sabe de algo, intelectualiza algo, mas aí transforma esse saber para algo que você sente no corpo. Tipo, não, realmente eu entendo isso. Era esse momento que depois de ouvir essas histórias todas de pessoas de diversas que passaram por diversas situações de vida, assim, eu ouvi muitas histórias de pessoas, especialmente da comunidade LGBTQ+, que disseram que o motel para nós foi um lugar de refúgio, foi um lugar onde a gente poderia viver nossa sexualidade de forma segura, assim, anos. Menos hoje em dia, mas assim, muito historicamente no motel e esse lugar da gente poder, e muitas outras pessoas dizendo como um lugar da gente poder tirar máscaras, ser nós mesmos, ou até colocar máscaras, isso é um outro que a gente nunca tinha coragem de ser no nosso cotidiano, com o nosso companheiro, companheira e tal. Então, isso me impactou muito e também e também a sensação de que, ou seja, essa ficha que caiu, que era muito de que essa ideia que tu falou no início, tipo essa ideia de que tem a heteronormatividade sexual que domina a sociedade, é uma fantasia, assim, não existe isso. Porque se todos nós vivemos nossa sexualidade de uma forma muito singular, assim, cada um de nós tem uma maneira de se expressar, de desejar, eu acho que isso passa por viés culturais e muitas outras influências, mas essa diversidade, e eu acho que a gente precisa também assim, buscar nas conversas que a gente tem sobre a sexualidade e a intimidade, de defender isso, dizer, tipo, cada um escolhe seu caminho, assim, o que for, bem, e eu acho que ou seja, não sempre é difícil para mim dizer que tem algo que eu aprendi especificamente sobre.
o desejo brasileiro, porque eu sinto que o que isso me ensinou, ou seja, o que eu aprendi através dessa aproximação com o desejo brasileiro, que eu estava fazendo filme no Brasil, era sobre como o desejo funciona no mundo todo, né? Em todos os lugares. Então, assim, essa diversidade sim, acho que é isso. E você me fez pensar coisas que eu confesso que dentro da minha heterossexualidade normativa e monogâmica ainda por cima, eu nunca havia pensado. Eu nunca havia pensado, por exemplo, no sentimento de privilégio de poder transar deitado que um determinado personagem menciona no filme. Quando ele vai Sim, mencionar as experiências LGBTQ, as saunas, as festas, os banheiros, que são aqueles únicos refúgios que se encontra o momento de experimentar o corpo. E há pouco tempo, eu vou compartilhar contigo, eu estava ouvindo um podcast que também ele me abriu muito a cabeça. Eu nunca tinha pensado como o projeto do corpo é um projeto neoliberal. Quanto mais você trabalha, menos você tem tempo para explorar os seus desejos, porque você está cansado. E cansado, sim. você não tem vontade de se expressar, você só quer dormir. Total, assim, a poder, assim, se explorar o próprio desejo, o prazer, experimentar com isso é um privilégio também, assim, para... Eu posso falar, eu vou confessar para você, eu tô louco de vontade de escrever sobre o teu filme, porque ele me fez pensar muitas coisas sobre cinema mesmo, que a gente conversou brevemente, mas eu não queria dar spoiler. Eu gostei muito, achei muito interessante como ele explora. A gente fala muito de pele no filme, né? De textura. Aqui no caso, a textura do digital, quanto ruído, quanto. E é muito bonito ver como a sexualidade perpassa também através dos poros da arte, não através apenas da manifestação do sexo, mas do próprio cinema como meio de conduzir esse contato íntimo com a sua própria pele. Então, eu queria te Sim, parabenizar pelo filme, obrigado por obrigada. esse tempo. E Obrigada, eu queria obrigada. aproveitar também esse finalzinho para te parabenizar por O Último Azul. Obrigada, Eu estava em sim. Berlim, eu estava em Ai, que lindo. Berlim, eu conversei com o Gabriel e fico muito Que feliz. massa. Parabéns, parabéns por nos representar tão bem, no mundo afora, nos representar tão bem num festival tão importante, tão concorrido. Obrigado, viu, Raquel? Obrigada. Obrigada a você. Obrigada.